Amém. Gente, vamos iniciar a aula, então. O pastor Adriano cuida ali depois da imagem. Se ele não conseguir, a gente fica com a voz dele ensinando e depois a gente vê a questão do vídeo. Queridos, essa é mais uma aula da Escola Bíblica Regional Online. Hoje o tema é muito importante, sobre o tema Aprendendo a Orar com Jesus, aprendendo a orar pela oração do Pai Nosso. E o pastor Adriano é o nosso convidado de hoje para trazer esse estudo tão importante, esse estudo tão fundamental, lá do Paço de Torres. É a segunda aula que ele está ministrando, já ministrou aula semana passada também sobre perdão, e hoje sobre oração, dois temas fundamentais na vida do cristão. E o pastor Adriano é homem de Deus, tem 3 anos de TQ aí, o pastor, e tem se mostrado um amigão nosso aí desse tempo. Deu. Amém, oramos. Opa! Deu. É o Samuel, então. Aqui, pastor, pronto, ó. Coloquei você agora aqui. Vamos lá. Vamos só fazer a oração, então? Aí o senhor já pode assumir. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, nós queremos apresentar essa aula, queremos apresentar a vida do pastor Adriano, queremos apresentar, meu Deus, esses alunos que estão disponíveis por toda a nossa região. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco nessa aula, que o Senhor esteja conosco nesse dia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, fazer com que nós nos lembramos de todas as coisas que nós estamos aqui para aprender. Sê conosco, meu Deus, nessa noite de terça-feira, que nós tenhamos uma noite de aprendizado, uma noite de crescimento, em nome de Jesus. Amém? E amém. E amém. Deus abençoe. Boa aula. Eu fico aqui mais uns minutinhos para aceitar os próximos alunos, mas a aula é com o pastor Adriano. Um abraço, pastor. Amém, amém. Obrigado, pastor, pela confiança mais uma vez. Deus abençoe. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Todos estão me ouvindo. Glória a Deus. Irmã Alice da igreja da pastora Débora. Isso. Correto? Isso. Gisele, do Paço de Torres. A irmã Maria, Paço de Torres. Iago. Qual é a igreja que você é, Iago? Está me ouvindo, Iago? Tá, vamos lá, então. Então, o pastor já orou, temos abençoados, vamos iniciar nossa aula. O assunto de hoje que nós vamos falar é um assunto de suma importância na vida do cristão. O que seria? Diga para mim. Qual é o assunto importante que o cristão precisa? Qual é a ferramenta que ele precisa, que ele tem, que diariamente está usando essa ferramenta? Quem responde aí, um corajoso? Quem falou? Oração. Não ouvi. Oração. Oração. Eu sempre digo assim, irmãs e irmãos que estão nos assistindo. Uma igreja, um crente que não ora, ele está fadado ao fracasso. Quem concorda comigo? Diga um amém aí. Amém. Amém. A igreja tem que orar, a igreja tem que estar sempre buscando a Deus. Vamos lá. Aprendendo a orar o modelo do Pai Nosso. A oração é um elemento fundamental na vida do crente. Amém? A oração é um elemento fundamental na vida do crente. Eu diria que nós, como os pastores, não precisava nem falar que tem que orar, porque isso é o dever de cada cristão. Amém? Amém, igreja? Amém? Amém. Representado na comunicação direta com Deus. O modelo da oração ensinada por Jesus, conhecido como Pai Nosso,
Quem já fez essa oração aí, diga amém. 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 Todos, né? Não tem aquele cristão que um dia já não fez a oração do Pai Nosso. Até quem é católico costuma fazer, né? Glória a Deus. Vamos lá. O modelo da oração ensinada por Jesus, conhecida como Pai Nosso, oferece uma estrutura profunda e abrangente para guiar nossa vida de oração. Ali, na oração do Pai Nosso, nós temos apenas um modelo, né? É um modelo. Mas existe outros tipos de oração. Vocês sabiam disso? Quem sabia que existe vários tipos de oração aí? Eu quero que todos vocês que estão assistindo interagem, participe, fale. Se tiver que me interromper, pastor, me interrompa e vamos juntos aprender esta oração do Pai Nosso. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aonde está escrito esse versículo? João 15, 7. Diga comigo, João 15, João 15, 7. 7. Está escrito assim: se vós estiveres em mim. Aí tem Jesus, ele coloca algo, como eu posso explicar para você? Se vós estiveres em mim, nós precisamos estar ligado na videira que é Jesus. Se nós não estiver ligado na videira, a nossa oração se torna uma oração infrutífera. Por isso que ele fala aqui, se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós. Então, além de nós estarmos conectados com Jesus, a palavra dele tem que estar no meu coração. Amém? Aí nós vamos orar, nós vamos pedir, e ele está falando que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome, ele fará. Amém? É preciso eu e você estarmos unidos com Jesus, as palavras dele têm que estar no meu coração, aí eu vou orar no nome dele e a minha oração será ouvida e 99% será respondida por ele. Amém? Há um critério. Por que tem muitas pessoas que oram e as orações não são respondidas? Porque às vezes elas não estão ligadas na videira, que é Cristo. Às vezes elas não estão em total comunhão com Cristo. Então a oração dela se torna uma oração vazia, uma oração sem resposta. Aleluia. Os 9 elementos da oração do Pai Nosso. Os 9 elementos da oração do Pai Nosso. Primeiro elemento, comunhão. Por isso que nós acabamos de falar, que eu tenho que estar ligado com Jesus, eu tenho que estar conectado com ele. O primeiro elemento da oração do Pai Nosso, comunhão. Eu preciso estar em comunhão com Cristo. A gente costuma dizer, recém vim da oração ali, rapidamente fui lá e voltei para casa para dar aula. Estava falando lá. Essa semana é semana de Santa Ceia, domingo agora. A Santa Ceia é aonde eu e vocês renovamos a nossa aliança com Deus. Amém? Então, a Santa Ceia é de suma importância. Quem é salvo, quem tem comunhão com Cristo, ele não fica de fora da Santa Ceia. Não sei se vocês que estão me ouvindo, se vocês concordam com esse pensamento que eu estou dizendo. O que vocês acham? Eu concordo perfeitamente, sim. Não falto nunca. Amém. Santa Ceia, quem é crente, convertido, está ligado na videira, ele vai na Santa Ceia
Ele pode até faltar cultos na semana, mas na Santa Ceia ele está lá firme, renovando a sua comunhão com Cristo, né? Pai nosso que está no céu. Não é, irmã Maria? É verdade. Glória a Deus. Irmã Gisele, o que a senhora me diz? Oi, pastor, desculpa. O que a senhora acha do que nós estamos falando? Deus, né, que a gente está fazendo, a nossa aliança com Deus, né? Aliança. Renovar a aliança com Deus é importante. É algo de... Sim. Irmã Alice. Uma neca com fome? Sim, a gente está sempre... A gente não falta uma Santa Ceia, né? É o nosso momento de renovar a nossa comunhão com Deus, né? É um gás a mais que dá para a gente, né? Amém. Pastor Jonathan, o que o senhor acha? O pastor Jonas saiu do ar. Vamos lá. Desculpa, pastor, eu dei uma saidinha e não ouvi a pergunta. Qual era a pergunta? Não, nós estamos falando aqui que na oração do Pai Nosso, o primeiro elemento, o primeiro pilar é a comunhão com Ele. E falando em comunhão, nós estamos falando sobre Santa Ceia. Que quem é crente, quem é convertido, que fez uma aliança com Deus, ele não fica de fora da ceia. O que o senhor acha, pastor? Ele não pode ficar de fora da ceia, inclusive porque a Santa Ceia ele é um dos únicos 2 sacramentos das coisas obrigatórias da vida do cristão, que é se batizar e tomar a Santa Ceia. Aquele que não tem parte com o Senhor, que não come a carne, não bebe o sangue, não tem parte com ele. Então a ceia é fundamental para que o cristão esteja em comunhão com ele. É obrigatório. É obrigatório. Então podemos acrescentar, quem não toma a Santa Ceia está com defeito de fabricação? Pode se considerar. Está com algum defeito. Glória a Deus. Vamos lá, então, em nome de Jesus. Reconhecimento da filiação divina. Reconhecimento da filiação divina. Nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus. Temos a filiação na nossa vida através de Jesus. Amém? Intimidade com Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Quem gostaria de ler esse versículo para nós aí? Quem está com a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí, vamos juntos ler esse versículo. Romanos 8, 15. Quem achou aí, possa ler com voz alta, para que nós possamos... Quem achou? Amém. Vamos lá então, irmã Alice. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Eita glória! O Espírito que cada um de vocês que estão assistindo esta aula é um espírito de coragem, de fortalecimento, não é um espírito de medo, não é um espírito que nos coloca, que ficamos com medo, não, é o Espírito de Deus que está em mim, que está em você, é um espírito de fortaleza, amém? Quem diga glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia! É esse Espírito que está em nós, irmãs e irmãos, é o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Segundo elemento da oração do Pai Nosso, louvor e adoração. Seja santificado o teu nome. Exaltação dos nomes e atributos de Deus. Os 7 nomes redentores de Deus. Glória a Deus. Exemplo, Jeová Jiré. O que significa Jeová Jiré? O que significa Jeová Jiré? Alguém saberia aí? Deus de provisão. Oh, glória, Deus de provisão. Jeová Rafá. O senhor não vale falar, pastor. O que Agora significa que Jeová Rafá? legal. Hã? Agora que estava ficando legal. Eita glória. Jeová Rafá, o que significa? Alguém saberia? Não lembro. Não lembra? Não lembra, irmã Alice? Faltou essa aula, irmã. E o senhor disse no culto aquele dia, né? Sim, nós pregamos
nós pregamos uma série de mensagens sobre o homem que produz por 1000 homens. E nós falamos dos 7 nomes redentores de Deus. Jeová, vamos lá. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Jeová Rafa, o Senhor que sara, que cura. Amém? Vamos lá, pastor Jonas. Agora o senhor entra na jogada. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é minha bandeira. Diga aí, pastor Jonas. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Senhor é minha paz. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Minha bandeira. Bom, são 7. Aí eu vou ter que abrir o livro. Aí, assim, de cabeça, eu não lembro também. Tá. Então, ó, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabati, sim, uma coisa assim. Eu só sei que são 7 nomes. Mas a gente vai na próxima aula, que não vai ser eu, evidentemente. A gente pode... evidentemente vai ser outro tema, né? Mas vamos lá, então. Grave no coração, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Amém? Amém. E nós estamos falando de oração. E é um tema que eu adoro, gosto muito, ensinando aqui para você já, que você pode fazer uma oração nesse sentido. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Você pode fazer uma oração recitando, dizendo, Senhor, tu és o Jeová Jiré, o Senhor que provê na minha vida. Não vai faltar na tua vida fé, não vai faltar determinação, não vai faltar graça de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Quarto elemento da oração do Pai Nosso, intercessão. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade e não a minha vontade. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, mas precisamos entender que nem sempre vai ser assim. Sempre tem que ser a vontade de Deus, do Pai. Mas se a vontade de Deus para mim e para você não é aquilo que eu esperava ser, como que eu devo me comportar? Obediente. Vamos usar exemplos aí. Vamos lá. Eu estou orando para Deus fazer um milagre em alguém da minha família que está enfermo, que está doente. Estou orando por cura. Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura. E se ele não curar, ele continua sendo Deus na minha vida? Continua. Sim. Amém. Tem que ser isso, irmãs. Nós não podemos ter uma fé que, se Deus não fizer, eu vou me desviar, eu vou sair da igreja. Não. A fé que Deus quer ver no meu coração, no teu coração, é uma fé que, independente se Ele abençoar ou não abençoar, continuaremos servindo, continuaremos no caminho do Senhor. Amém? Amém. Esta é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus na nossa vida. Amém? Intercessão. Faça a tua vontade. Submissão à vontade divina. Existem a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Quem sabia isso? Quem já ouviu falar essa vontade permissiva e vontade soberana? Permissiva, Deus permite que eu e você passamos pelo vale da sombra da morte, passamos pelo dia mau, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13 em diante, né? Passamos por situações na nossa vida, mas em João 16, 33 está escrito, quem de bom ânimo, estarei convosco até a consumação do século. Vontade permissiva, Deus permite que você passe pelo vale para amadurecer a sua fé, para tratar de você e fazer você uma pessoa mais forte em Cristo Jesus. Amém? Amém.
Vontade soberana. Vontade soberana de Deus. Vou usar o exemplo que eu acabei de falar aqui. Você está orando por alguém da sua família que está doente, está enfermo, está lá na UTI. Senhor, cura. Senhor, faz isso. Vontade soberana. Se Deus não curou, levou, vontade soberana de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas independente das vontades de Deus, nós precisamos interceder. Ciclo aqui da Bíblia. Nós podemos citar vários exemplos. Um deles foi Abraão, né? Ele se colocou na posição de intercessor, intercedendo, orando, clamando a Deus pela aquele povo que ele conduzia. Então, independente de existir a vontade permissiva e soberana de Deus, eu e você somos desafiados a interceder. O que é intercessão? É se colocar no lugar daquela pessoa. Você está orando a Deus, buscando a Deus em favor dela. Amém? Você está orando pelo seu filho. Você é um intercessor. Você está orando pelo seu esposo. Você é uma intercessora junto a Deus. Senhor, salvo meu marido. Senhor, liberta o meu marido. Você está intercedendo por alguém que você acredita e crê que Deus pode salvar. Amém? Amém. Glória a Deus. Submissão à vontade divina. Busca por discernimento e obediência. Discernimento e obediência. Esse é o quarto elemento, né, da oração do Pai Nosso. Intercessão. Faça a tua vontade. Submissão à vontade divina de Deus, se submeter, aceitar a vontade divina de Deus na sua vida, na vida da sua família, e busca por discernimento e obediência, buscar a Deus. Senhor, esta prova que eu estou passando, me dê discernimento para que eu possa entender qual é o propósito em tudo isso. Amém? Porque toda a luta que nós passamos tem um propósito divino na nossa vida, só que às vezes nós não entendemos isso. A tendência, às vezes, quando chega o problema, a dificuldade, é nós ficarmos nos questionando, em vez de orarmos e buscarmos um discernimento da parte de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Quantas pessoas estão online aí, pastor Jonathan? Atualmente, pastor, tem 9 pessoas online. Outra glória, aumentou. Quantas pessoas tem aqui do Pasto de Torres? Tem a irmã Gisele, a irmã Maria. Tem alguém mais aqui do Pasto de Torres aí? A Joana. A Joana. Quem mais? O irmão Éder não entrou hoje? O irmão Éder não entrou hoje. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vinda, irmã Joana. Vamos lá. Quinto elemento da oração do Pai Nosso. Quinto elemento. Petição. Dar-nos o pão de cada dia. Observe comigo esta oração do Pai Nosso. Deus, ele promete nesta oração do Pai Nosso que ele nos dará diariamente o pão nosso de cada dia. Mas só que às vezes o ser humano, ele não quer apenas o pão, né? Ele não quer somente o pão, ele quer a manteiga, ele quer aquela nata, ele quer... Mas Deus está prometendo que ele vai nos dar o pão nosso de cada dia, ou seja, não vai faltar na tua mesa e nem na minha mesa o pão nosso de cada dia que o Senhor promete que ele nos dará. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sentou hoje pela manhã, teve o pãozinho? Então, glória a Deus. Pode não ter, pode estar faltando a manteiga, mas o pão estava lá. Deus, ele é fiel, amém, irmãs? Deus, ele é fiel em todos os momentos da nossa vida. Reconhecimento da dependência diária de Deus. O quinto elemento, ele nos leva a uma dependência de Deus.
Eu não dependo apenas exclusivamente do meu salário, eu não dependo exclusivamente da força do meu braço, mas eu dependo exclusivamente da providência divina na minha vida. Amém? Amém. Na tua vida e na minha vida. Essa tem que ser a nossa convicção de fé. A convicção minha e de você, independente se você ganha um bom salário ou não, a sua confiança está nele. Aleluia. Glória a Deus. Suprimento material e espiritual. Ele promete, ele é o pão da vida. Amém? O pão da vida que sacia a sua alma, sacia o seu espírito, e o pão que alimenta a nossa carne. Amém? Amém. Glória a Deus. Sexto elemento da oração do Pai Nosso. Convicção. O que é convicção para vocês? O que vocês me diriam? É ter certeza de alguma coisa, né? Ter certeza de alguma coisa. Convicção. Alguém mais? Samuel ali. Além de ter certeza, que mais que nós possamos acrescentar sobre convicção, uma pessoa convicta, uma pessoa que tem certeza, tem confiança em Deus. Convicção. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Na aula passada, qual é o assunto que foi da aula passada? Alguém se lembra? Eu não... Sobre perdão. E aqui, no sexto elemento da oração do Pai Nosso, entra a parte do perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se nós pedimos para Deus me perdoar, eu preciso liberar o perdão também, amém? Preciso perdoar aqueles que muitas das vezes nos ofendem, muitas das vezes se levantam contra nós. A oração do Pai Nosso está dizendo que eu preciso exercitar esse elemento chamado perdão. Amém? Amém. E como isso é importante, como isso afeta a vida das pessoas, afeta a nossa vida. Se nós não perdoarmos, nós nos tornamos pessoas amarguradas, nos tornamos pessoas amargas. Então, por isso o perdão é diariamente, porque diariamente nós estamos, diariamente pedindo perdão a Deus, e diariamente nós estamos passando por situações, às vezes, que nós precisamos ou nos calarmos, Eu digo, é melhor ficar calado, do que depois ir pedir perdão. Isso eu aprendi na minha vida. É melhor ficar de boca fechada, porque se nós falarmos alguma palavra, depois, quando nós formos orar, nós precisamos ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Então, às vezes, o calado vence, É como diz um ditado, O calado vence. Necessidade do perdão contínuo, ou seja, diariamente precisamos, Senhor, me perdoa, porque pequei, porque falhei, porque fiz isso, fiz aquilo, diariamente. Relação entre perdoar e ser perdoado. Um exemplo aqui, vamos parar um pouquinho aqui no sexto elemento. Vamos extrairmos algo desse sexto elemento aqui. Relação entre perdoar e ser perdoado. Se eu ofendi alguém, eu ofendo a irmã Maria, discuto com ela, falo palavras que não deveria falar, eu devo, na minha ótica, eu devo apenas orar a Deus pedindo perdão, ou eu tenho que ir até a irmã Maria e pedir perdão para ela? O que a Bíblia ensina? Tem que pedir perdão. Mas Deus me perdoou. Mas a Bíblia diz que se a gente não pede perdão e a pessoa não perdoa a gente, o pecado passa a ser dela, não é?
A senhora... Como é que é? Coloca... Assim, ó, a gente vai pedir perdão para a pessoa, Sim. sinceramente. E aí ela não perdoa a gente, o pecado não passa a ser dela? Ô, pastor Jonathan. Apareceu lá. É, assim, irmão, ó, eu vou pedir perdão para a senhora porque eu falei algo, né, que magoei a senhora. Aí, se a senhora resolver não me perdoar, aí é questão sua e Deus, né? Já não é... A minha parte eu fiz, que foi lá pedir perdão. Se a pessoa não quiser liberar perdão, aí é entre ela e Deus. A senhora fez a sua parte. Por isso que eu digo a importância. Às vezes a gente não pensa, né? Age por impulso, age né, pela natureza, né? Natureza, e aí depois vem a consequência. Então, o bom é, como eu falei, se conter, né? Como diz o gaúcho, matar no peito, porque depois, se a palavra dita, né? Não adianta mais, não tem mais o que fazer. O que o senhor acha, pastor Jonathan? Concordo plenamente. A palavra, uma vez lançada, não dá para ser voltada atrás. O que a gente pode fazer é pedir perdão, reconhecer o erro, e é isso. É isso aí. E vida que segue. Sete elementos da oração do Pai Nosso. 7 elementos. Proteção. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Reconhecimento da própria vulnerabilidade. Pedido de força para resistir à tentação. A tentação em si, ela não é pecado, não é? Né, pastor Jonathan? A tentação em si não é pecado. Não, receber a tentação não é pecado. O cair em tentação é. Né, o cometer, como é que é? Ceder, né? Tentado nós somos diariamente. Jesus foi tentado no deserto pelo capeta, né? Mas ele não cedeu. Aqui entra algo também que a gente pode acrescentar aqui na nossa aula. O porquê que Jesus não cedeu? Por que Jesus foi tentado no deserto e ele não cedeu para o capeta? O que você acha que fez Jesus não ceder? Era porque ele era filho de Deus? Ou porque ele tinha algo... O que vocês acham? Porque ele sabia a diferença do certo e do errado, né? Por isso que ele não cedeu no pecado, por isso que ele não cedeu o pecado. Mas além disso, o que fez Jesus resistir à tentação do diabo? Uma delas, palavra. Ele conhecia a palavra e ele recita a palavra dizendo para o capeta, né? Como você sabe a história. Então, a importância de eu e você conhecermos a palavra. Na hora da tentação... Eu acho legal a gente falar nesse sentido, a gente fala em tentação, o texto de Tiago 1:13. Tiago 1:13. Tiago 1:13 até o 15. Diz assim, ó. Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, aí sim dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, cada um é tentado conforme a sua própria fraqueza, conforme o seu próprio luxo, conforme a sua própria dificuldade, né? Que aqui diz a sua própria concupiscência, né? A sua própria maldade, digamos assim. E aí depois, quando essa concupiscência deu lugar à tentação, aí sim que o pecado nasceu. Né? O versículo de Tiago 1:15 diz isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus não tenta ninguém, então. Estão vendo? Não Deus tenta não ninguém. tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa carne, né?
pelo fato que nós somos pecadores por natureza, então nós somos levados, né, à tentação. Mas como diz o pastor ali, como diz o texto ali, não ceder ao pecado, né, à tentação. Se você resistir firme, você vai ser abençoado. Amém? Amém. Como Alguém diz o já fez uma... ditado, né? Querer não é poder, né? Querer não é poder. Querer não é poder. Glória a Deus. O sétimo que nós estamos falando, né? Correto? Isso, Sim. tentação, a sétima. Tentação. Não nos deixe cair em tentação. Reconhecimento da própria vulnerabilidade, ou seja, reconhecer que nós somos carne. Carne é carne. Fuja da carne. O espírito está pronto, mas a carne não está pronto. Fuja. Até tem uma passagem que fala, né? Jesus falando, né? Resistiu o diabo e ele Fugirá de vós. que ele fugirá de vós. Ah, mas eu sou forte. Não é forte, não. Fuja da tentação, porque senão você e eu, qualquer um de nós, estamos sujeito a cairmos no pecado. Por isso que temos que fugirmos, né, do pecado. Pedido de força para resistir à tentação. Ou seja, né, reconhecer que é fraco, pedir força para que o Senhor me dê força, que eu possa superar essa tentação que eu estou sendo atacado, né? Talvez no trabalho, talvez na rua, talvez na academia, talvez, enfim, em vários lugares aonde nós estamos inseridos na sociedade, precisamos pedir força para Deus, força para não sermos, né, não apenas ser tentado, mas ceder ao pecado. Alguém já passou por situações que teve que resistir aí firme e fugir? Alguém já passou? Amém? Amém. Diariamente temos que abrir os olhos, como diz o outro. Oitavo, elemento da oração do Pai Nosso. Guerra espiritual. Estamos em guerra espiritual ou não? Quais são as ferramentas para nós vencermos as guerras espirituais? Diga para mim aí. Alguém sabe me dizer? Vai lá para Efésios, pastor Jonatas, 6:12. já Efésios, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pastor Adriano? Tá vivo aí? Pastor Jonathan, primeiro ficou tudo escuro ali, eu não sei se faltou energia na casa dele, o que aconteceu ali? Será que foi arrebatado só ele e nós tudo fiquemos? Será que era o dia de Deus arrebatar os professores de logo hoje eu não estou dando aula? Não. Ó, voltou. Saiu todo mundo. Mas não adianta falar. Faltou energia no Passe Torres todo, eu acho. Por nada, né? Se estava chovendo lá, se deu algum temporal, alguma coisa. Ó, aí, ó. Pois é, desconfiei que saiu 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Deixa eu abrir a aula aqui, peraí. Vou abrir a aula aqui.
Eu abri a aula aqui para nós terminar de dar aula. Então. No escuro ainda. Faltou. Amém. Deixa eu só. Ó, saiu. Meu Deus do céu. Foi todo mundo. Vamos lá, então. A gente estava aqui. Em guerra espiritual. Guerra espiritual é o 8º. Guerra espiritual, mas livra-nos do mal. Consciência do conflito espiritual e pedido de proteção a Deus contra as forças malignas. Então, a oração, ela é um momento em que o cristão tem, em que ele está guerreando espiritualmente, ele está combatendo com alguém, ele está combatendo contra o inimigo. E esse combate é que vai fazer, esse combate ele é forjado na oração, né? Conforme nós lemos ali. E a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra principados, contra potestades. E é por isso que no momento da oração do Pai Nosso, no momento da oração que nós estamos fazendo, nós temos que falar palavras, temos que pronunciar palavras, e aqui cabe falar que pronunciarem até em voz alta mesmo, aquilo que nós estamos levando a sério na oração de repreensão. Por quê? Porque o diabo e os seus demônios, eles não podem entender o que se passa no nosso pensamento. Ele não pode entender o que se passa no nosso coração. Então, assim, orar para Deus em pensamento pode, mas orar em guerra espiritual em pensamento não pode, porque você está repreendendo o inimigo, você está dizendo que ele não tem poder sobre a sua casa, você está dizendo que ele não tem poder contra a sua vida, contra a vida da sua família. Isso você tem que falar, isso você tem que pronunciar, porque o inimigo não pode entender o seu coração e os seus pensamentos. Depois disso, a oração do Pai Nosso termina, né, com dizendo: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. Amém. E quando a gente faz isso, a gente está se rendendo do nosso próprio ego para o próprio Deus. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo que Deus é soberano na nossa vida. Quando eu termino uma oração dizendo: Deus, tua é todas as coisas, a gente está dizendo: eu não sou dono de nada. Por mais que eu vim para uma oração dessa para pedir alguma coisa, eu não sou dono de nada. E se o Senhor assim fizer, o Senhor ainda continua sendo dono de tudo. Todas as coisas são tuas, o reino, o poder e a glória, e eu não sou dono de nada. Então, esses são os 9 aspectos que a gente fala, que é os 9 aspectos da oração do Pai Nosso. É comunhão, louvor e adoração, clamor, intercessão, petição, confissão, proteção, não nos deixes cair em tentação, guerra espiritual, livra-nos do mal, e entrega. Teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória. O pastor Adriano citou ali no decorrer da aula, os nomes de Deus, né? A importância dos nomes de Deus. Então, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Samá, o Senhor está presente. Jeová Tsekenue, escreve aí, Alice. Tsekenue. Depois eu mando a apostila. É T-S-I-D-K-E-N-U. Tsikideno. Tsikideno. Não sei pronunciar. Tsikeno. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Makadesh. O Senhor é a minha salvação. Makadesh. São os 7 nomes do Senhor. É a minha bandeira, o Deus que cura, é a minha paz, é o meu pastor. O Senhor está presente. O Senhor é minha justiça e é o Deus da minha
santificação. Quando eu entendo isso, eu entendo que o Pai Nosso, ele nada mais é do que um modelo de oração. Ele nada mais é do que eu tenho que fazer uma oração segundo esse modelo que Jesus passou. Jesus me passou um modelo em que eu começo uma oração com louvor, depois que eu termino, depois que eu louvo a Ele no começo da oração, eu posso progredir para intercessão, para pedir alguma coisa, e eu termino confessando os meus pecados, dizendo, perdoa dos meus pecados, perdoa das minhas dívidas, assim como eu também quero aprender a perdoar. Não me deixe cair em tentação, ou seja, peça para que o Senhor te proteja. E aí eu termino entregando e reconhecendo que Ele é grande. Então esse é um modelo. O Pai Nosso nada mais é do que um esqueleto, um esboço de oração, dizendo que eu inicio louvando ao Senhor, depois que eu louvo a Ele, digo que Ele é grande, digo que dele é o reino, eu posso passar para pedir alguma coisa, para falar com Ele. Mas toda oração começa dizendo, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor pode todas as coisas. E aí depois que eu vou pedir. Termino dizendo que eu sou pequeno, que eu sou fraco, que eu preciso dele, que eu não sou ninguém, e peço a proteção, me proteja, me guarde, guarde a minha vida. E termina dizendo, o Senhor pode todas as coisas, teu é o reino, teu é a glória, porque isso faz com que você reconheça. Se você orar nesse modelo, você está usando o modelo do Pai Nosso. Você está usando o modelo da oração de Jesus. Agora, uma prática legal que dá muito certo é você manter um diário da oração. Tem um diário de oração na sua vida. E como é que eu faço para ter um diário de oração? Você pega um caderno, você pega um quadro, igual quadro de escola mesmo, você pega um monte de folha de papel e você anota as coisas que você precisa orar. Anota que você precisa orar pelas pessoas da sua família, anota que você precisa orar pelo seu trabalho, anota que você precisa orar pela sua cidade, anota que você precisa orar pelos governantes da nação, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Então, anote todas as coisas que você quer orar, porque isso vai fazer com que você não esqueça de ninguém. Isso vai fazer com que você não esqueça das coisas que você precisa orar. E anote o que você precisa orar. Então, eu tinha um manual aqui, por exemplo, que eu sempre levava para oração na igreja. E nesse manual eu tinha o que eu orava, por quem que eu orava e o que eu orava. Então, por exemplo, eu orava pela escola, pelas escolas do Jardim Cibele. E eu orava que todos os professores tivessem sabedoria, que as escolas fossem guardadas de todo o ataque, que as escolas que ninguém atacasse as nossas crianças aqui nas escolas da nossa cidade. Eu orava que os professores não tentassem. A pastora Adriana está voltando. Eu orava que os professores tivessem sabedoria. Eu orava, então, que a escola não ficasse uma escola partidária, uma escola que ensinasse valores distorcidos. Eu orava para que a Bíblia voltasse à escola. E tudo isso estava escrito, sabe? Estava escrito, esses pontos estavam escritos. E quando eu lia, eu falava com Deus sobre as coisas que estavam escritas. Eu orava por problemas o nome da pessoa, e se ela tinha algum problema de saúde, eu falava. Porque, assim, você precisa... Olha que bonitão. Você precisa dizer para Deus, você precisa citar as coisas. E para você pedir intercessão ao Senhor, e para você interceder, para você falar com Deus, e para você entrar no mundo espiritual de determinadas coisas, você precisa falar o nome do que está acontecendo. Então, se fulano tem problema de estômago, diga. Se fulano tem dor de cabeça muito forte, enxaqueca, diga o nome. Diga o nome da doença, diga o nome do problema, diga o nome do processo que você tem na justiça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é um nome sobre todo nome. E se ele é um nome sobre todo nome, então a doença é um nome, um processo judicial é um nome, uma tentação é um nome. Só que o nome dele está acima desses nomes. Então você tem que dizer o nome do problema e declarar: o nome do Senhor é sobre todos esses nomes. O nome do Senhor é maior do que o nome da doença, é maior do que o nome da tentação, é maior do que o processo, é maior. E isso faz com que a sua oração comece a fazer sentido. Então escreva. Se você ora muito pouco,
ou geralmente as suas orações, se sente que faltam palavras, escreva. E vá lembrando, peça para o Senhor lembrar, e vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo. A hora que você vê, 1 hora tem ficado pouco para você orar. Então, eu sei porque a gente começou a fazer isso na igreja há um tempo atrás, e eu tinha essa lista, e eu preparei a lista, e daqui a pouco era um quadro cheio para todo mundo orar, e 1 hora ficava curto. Então tinha dias que a lista ficava pela metade, porque era o que dava. Daí no outro dia eu começava de baixo para cima. Por quê? Porque a gente precisava orar por várias coisas, e essa oração fluía, essa oração ia longe. Ore pelos seus líderes, ore pela sua igreja, ore por todas as lideranças que estão acima de você, pelas que vieram antes de você. Então, isso faz sentido, faz muito sentido quando a gente está falando de estou começando a oração. Vou deixar 2 tarefas para vocês, então, que é escrever o que significa Jeová Jireh, como o nome de Deus, e como ele pode ser aplicado na sua oração, e explicar o que significa Abba Pai, e como que esse conceito pode transformar aí a sua abordagem de oração. Quero agradecer aqui na gravação mesmo o pastor Adriano pela aula de hoje, quero agradecer a todos os alunos que assistiram antes, que já saíram, que vão assistir a gravação também, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos orar? Alguma dúvida? Doraci, Alice, ficou alguma dúvida? Não, tá Deus, tudo em nome de tranquilo. Jesus. Tudo certo, Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Depois na prova vamos ver. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por essa aula, nós queremos te louvar por mais um dia de escola bíblica. Que o Senhor possa nos abençoar na nossa jornada, que o Senhor possa abençoar o pastor Adriano no seu ministério, na sua igreja, no seu casamento, em todas as coisas que ele faça, que ele seja abençoado, que ele seja, meu Deus, um homem próspero, que ele seja um homem com a tua sabedoria. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe todos os alunos, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, um restante de semana abençoada. Que seja na vida de cada um a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Boa noite, bom final de terça-feira aí, boa semana. Amém. Tchau, paz. Tchau, tchau.